Bom, eu tinha dito que por hoje era isso, mas menti. Na verdade, eu lembrei de uma coisa que eu comentei com o pessoal do Noturno, que é mais uma característica, mais um momento cultural da aula, né? Quem acompanhou as aulas até aqui percebeu que eu gosto muito de associar com filme, música, arte, de maneira geral, né? Eu tenho essa herança da cultura política, né? Então entender a diferença entre política e o político, né? De como a arte e a cultura é um mecanismo de difusão do político, né? São dois filmes de 1976. Um é o Taxi Driver, do Martin Scorsese, estrelado pelo, meu Deus, Robert De Niro, All Talking to Me, e o Rocky Balboa, né, de 76 também. Acho que o roteiro do Stallone e o Stallone como personagem principal. Percebam, porque é um pouco simplista falar que o neoconservadorismo se dá apenas por conta de uma articulação das empresas e do empresariado fomentando, né, grupos de pesquisas e tudo mais. Porque se você for lá no New Deal, existiam grupos assim, fomentados por empresários e que não prosperaram. Então, é preciso que a gente perceba que tem que existir, né, por parte da própria sociedade, uma leitura, né, ou uma visão crítica sobre o momento que não é oriundo apenas da oposição. É um clima de insatisfação com o próprio momento político que não necessariamente está estabelecido por algum intelectual ou compreendido com algum intelectual, mas que é uma insatisfação, algo como o Raymond Williams vai chamar de uma estrutura de sentimento que um povo compartilha. O Raymond Williams fala em grupos menores, a estrutura de sentimento para grupos menores. Eu estou aqui fazendo uma heterodoxia e expandindo isso para uma compreensão mais ampla. Existe uma estrutura de sentimento relacionada àquele momento da história dos Estados Unidos e que a gente vai ver, então, que vai corroborar as respostas que o neocon vai dar, né? Ou seja, o neocon ele consegue, ele não é só uma construção dos interesses econômicos, né? Ele consegue dar uma resposta a setores da população mais amplos. Então, se você analisa o Taxi Driver, que bem rapidamente, não sou analista de cinema, nem crítico de arte e tal, mas bem rapidamente, é uma América devastada. É uma América de desemprego, né? Muita sujeira na rua, né? Um clima dark, né, no filme. E o personagem principal não é um branco classe média, é um branco pobre, um branco ferrado. E ele olha para aquela sociedade e ele acha que tem um problema de degeneração moral na sociedade, que parte do problema da sociedade advém do fato de que as pessoas estão com uma moral muito frouxa e que o crime, né, constante naquela sociedade é também resultado dessa sociedade com poucos freios. Então perceba que ele não difere muito dos eleitores lá de trás, em 68, que votaram no Nixon, né, que entendiam a radicalização do movimento negro como exigindo uma política mais policial, forte e ostensiva, né? Tanto é que aí o personagem do Taxi Driver vai achar que alguém precisa fazer alguma coisa. E ele assume esse caráter justiceiro no filme, né? Então perceba como está aí
né, essa ideia no Taxi Driver. É um filme do Scorsese. Scorsese não é um cara, né, de direita. Mas percebe como tem essa visão, né, de uma América degenerada, de uma América que perdeu os limites morais. Ok, o filme pode ser uma crítica a isso, né? A gente pode entender como uma crítica a isso, mas no final das contas ele acaba sendo como o herói do filme. Né? E a gente sabe que, a gente que acompanha o filme, de que as ideias dele não eram nada nobres. Né? Ok, também, né, isso pode ser uma interpretação de como a realidade produz heróis heróis com moral desvirtuada, né? Mas de qualquer maneira ela faz um retrato ali daquela sociedade norte-americana e de muitos anseios da sociedade americana que estão plasmados ali naquele ambiente sombrio, naquele ambiente perigoso, naquele ambiente de tensão, né? A tensão está no ar o filme inteiro, né? Ele é um personagem tenso, né? Ele é um personagem cheio de problemas, né? Então, isso. E o outro é o Rocky Balboa, de 76 também. Os dois concorrem ao Oscar, o Rocky Balboa ganha o Oscar. Né? Isso tem um pouco a ver com 1976, ser o bicentenário de independência dos Estados Unidos, e, de certa maneira, o Rocky Balboa é mais esperançoso. Ele também retrata isso. Né? É um imigrante italiano, ou filho de imigrantes, agora não sei, mas ele é alguém oriundo de uma migração italiana, pobre, um outro branco pobre, que sem grana, que faz trampos de bico e tudo mais, e que por sua vontade, né, por sua força, né, ele tem uma característica do neoconservadorismo aí, que é essa ideia da meritocracia. Isso muitas vezes é associado ao liberalismo, mas não é, né? O liberalismo tem nada a ver com meritocracia. Meritocracia não é uma crença uma crença liberal. É mais uma crença neoconservadora, né? Essa ideia de Deus ajuda quem cedo madruga, tal. E o Rocky Balboa encarna isso, né? Encarna esse sujeito que vai lá, vence com suas próprias forças, e aí nesse caso, literalmente com as próprias forças, né? Então, ele é já uma visão mais otimista, né? De que na América é um espaço para que o indivíduo triunfe, né? Sobre os problemas sociais e tudo mais. Sobre filmes, nós vamos falar mais sobre na aula que vem. Agora é sério. Vou deixar isso para a aula que vem porque na aula que vem nós vamos falar sobre Rambo, Top Gun, um pouco sobre Rocky Balboa também. Mas nós vamos tentar entender como tanto o Rocky Balboa quanto o Rambo 1 expressavam esse momento de confusão, né, na sociedade americana, relacionada não apenas ao trabalho, desculpa, mas a crise econômica, mas essa crise moral, né, a não aceitação do camarada que voltou da guerra, né, esse não lugar do veterano na guerra, para a partir do filme 2, né, tanto do Rocky Balboa quanto do Rambo, se converter em a grande propaganda do ideário neoconservador nos Estados Unidos. Mas agora é sério. Isso vai ficar para semana que vem. Um abraço.